Olá, aqui é Sheila Pereira, nutricionista e Master Coach de emagrecimento consciente. Dando continuidade à série sobre Janeiro Branco, hoje falaremos sobre depressão e nutrição. Para isso, eu convidei a minha colega, Débora Constella Neumann, para falar um pouquinho com a gente sobre esse assunto. Seja muito bem-vinda, Débora. Obrigada. Débora, a gente sabe, né, que a depressão é uma das doenças, né, uns transtornos mentais mais incapacitantes do mundo, né? Me fala um pouco dessa incidência desse transtorno que cada vez parece que aumenta mais, né? Mais casos novos, ou não sei se agora o tratamento ou o diagnóstico é feito com mais intensidade. Explica um pouquinho para nós sobre a incidência disso no mundo. Claro. Bom, o transtorno depressivo é um dos transtornos, como tu mesmo falaste, mais frequente e um dos principais motivos de incapacitação. E segundo a Organização Mundial da Saúde, o transtorno depressivo, na América Latina, o Brasil ocupa uma colocação, quase que uma das principais colocações. Hoje, cerca de 6% da população tem depressão. É alto isso? E isso significa 11 milhões e meio de pessoas no Brasil com transtorno depressivo. É muita coisa, É né? muita gente. Bom, e o fato da pessoa estar triste pode ser considerado depressão? A tristeza é uma emoção base que faz parte do nosso cotidiano e que nos compõe enquanto seres humanos. Então, estar triste por um motivo, uma frustração, uma perda, um desencontro, é saudável, faz parte de nós enquanto seres humanos. A questão é como eu lido com a tristeza. Sim. E o quanto eu consigo lidar e permanecer na tristeza. É isso que vai ser o diferencial. Se eu tenho momentos de tristeza ou se eu estou constantemente triste. Estar triste é saudável se tem algum motivo que antecedeu e que promoveu essa emoção. E essa emoção, ela nos faz refletir, pensar. Mas a questão é como eu lido com a tristeza. Como se lida com esse tipo de emoção, né? Exatamente. Bom, e se estar triste não é igual a estar depressivo ou deprimido, qual é o certo? Depressivo ou deprimido? É deprimido, transtorno né? depressivo. Sim. Então, o que seria, né, basicamente, a depressão? Bom, a depressão, como nós falamos, é um transtorno e que tem como uma das suas principais características um humor triste, irritável e, às vezes, um sentimento de vazio. Mas uma das coisas que é importante a gente perceber, e eu acredito que falando sobre o Janeiro Branco, a gente traz a informação para que a gente consiga se perceber no meio do que acontece conosco, é que eu preciso perceber o quanto esse sintoma, o quanto essas emoções, esses sintomas estão me incapacitando. Ou seja, o quanto estão me trazendo de prejuízo. Na minha atividade no trabalho, nas minhas relações, no estabelecer limite, ou seja, eu estou tendo prejuízo. Enquanto a gente falava de tristeza, a emoção tristeza não nos traz prejuízo. É um momento, talvez, é um momento. Né? Mas se eu começo a apresentar prejuízos, aí sim, eu preciso procurar uma ajuda. Sim. E o que a depressão, né, basicamente tem relação, a gente colocou aqui, né, depressão, tema do nosso assunto de hoje, né? Qual é a relação da depressão com a nutrição? Bom, quando nós estamos fazendo uma avaliação de saúde mental, se a pessoa chega com uma hipótese diagnóstica de transtorno depressivo, faz parte das perguntas como é que anda a tua alimentação? E aí o indivíduo vai dizer, olha, eu estou comendo porque eu sou obrigado a comer. Ou ele vai dizer, olha, eu estou tendo um apetite voraz. Então, muitas vezes, como parte da avaliação de um transtorno depressivo, a pessoa apresenta ou perda de peso, ou um ganho de peso excessivo. 8 ou 80. Isso, sem estar fazendo nenhuma atividade, não está fazendo nenhuma reeducação alimentar, não percebe que tem aumentado o consumo de calorias. Sim. Então, a pessoa chega no consultório muito magrinha, por exemplo, e ela naquele mês teve uma perda de 4 quilos, mas ela não consegue identificar, olha, eu perdi esses 3, 4 quilos, mas não sei. Não sei o motivo. Não sei o motivo. Bom, e esse transtorno, né, como a gente já falou muitas vezes aqui, a depressão, quais são as características básicas para se dar um diagnóstico, então,
para a pessoa de que ela realmente está apresentando esse transtorno? Bom, o importante é que se faça uma avaliação com um profissional da área psi, seja um psiquiatra, seja um psicólogo, e os sintomas precisam estar presentes ao mesmo tempo, num período mínimo de 2 semanas. E alguns sintomas que é característico da depressão é a tristeza, o vazio, a irritação. Muita gente pensa que o humor irritável não é da depressão, sintoma, mas é um sintoma. A perda de prazer em atividades que antes eram prazerosas, alteração do sono, alteração do apetite, desânimo, um cansaço que às vezes a pessoa não entende nem porque ela está com aquele desânimo ou com aquele cansaço. Então, o importante é buscar, sim, uma avaliação, e esses sintomas devem estar presentes ao mesmo tempo, por um período de tempo, que é o mínimo de 2 semanas. Sim. E há alguma relação entre a depressão e essa que a gente chama alimentação emocional? A alimentação emocional, ela é motivada totalmente pelas emoções, então ela vai buscar um alimento que produz conforto para aquele estado emocional. Então, ela vai buscar alimentos que vão reconfortar nesse momento de tristeza, de angústia. E um dos estudos que eu estava verificando, até nem é brasileiro esse estudo, que trazia que mulheres depressivas buscavam alimentos como conforto, alimentos de açúcares simples. Bolo, chocolate, sorvete, enquanto que os homens buscavam esse conforto em alimentos salgados, que daí eram as pizzas, os fast food. Na verdade, isso é um estudo de uma universidade de Porto, de Portugal, mas que não foge da nossa realidade, assim, é Com bem certeza. Compatível com a nossa realidade brasileira. Até porque as mulheres, elas encontram prazer na serotonina, né? E a serotonina é um alimento que vai ser encontrado nos alimentos doces, nos carbos, né? Enquanto os homens vão encontrar mais prazer, né? A satisfação vem através da dopamina, que a gente encontra não só nos alimentos salgados, como na bebida alcoólica. Então, como o organismo é diferente de um e de outro, como responde diferente, né? E uma questão importante, né, que vamos comentar, inclusive, no próximo episódio, é sobre como a alimentação ela pode nos auxiliar nesse processo depressivo, né? É muito importante a gente falar disso, porque cada vez se estuda mais, se sabe que os alimentos têm influência, sim, no nosso humor. E entre vários que serão falados, eu gostaria de comentar aqui com a Débora sobre o triptofano, né, Débora, que é o mais estudado, né, que é um aminoácido essencial e que ele é precursor desses hormônios que eu acabei de falar, por exemplo, a serotonina, né, e ele é precursor também da melatonina, que regula o sono. Então, como é importante a gente buscar esses alimentos, né, na nossa rotina, consumir. E aí você vai dizer assim, mas é muito difícil encontrar uma simples banana riquíssima em triptofano, né? Arroz integral, feijão, então tem várias alternativas. Chocolate amargo também, mas por favor, né, gente, amargo, nada de chocolate ao leite, muito docinho, mas existem essas estratégias e nisso a gente vai falar um pouquinho mais para frente. Só para finalizar aqui, Débora, eu gostaria de falar de uma passagem de um trecho do livro Inteligência Emocional, né? Que ele fala que a tristeza ela pode desacelerar o metabolismo. Olha que interessante, né? Que as pessoas mais tristes e principalmente com tristeza profunda, que aí se incluiria nisso tudo que tu vem nos falando agora, né? Que seria a depressão, né? Isso faz com que o organismo, que o gasto de energia seja mais lento por uma defesa do organismo. Tu tá batido? Então tá, vou diminuir o teu gasto para te recuperar deste trauma, né? Desta perda, como tu falaste, né? Então se reduz o metabolismo para que a pessoa se acomode, tente se recuperar, né, naquela busca de recuperação ou de resiliência, como a gente fala, ela tem de se recuperar e com isso diminui bastante o metabolismo. Ou seja, ficar triste engorda, né? Brincadeiras à parte, mas para vocês entenderem o quanto essa alegria, estar bem com esse estado, né, emocional, com o cérebro, né, bem alimentado, bem nutrido, é importante porque a gente consiga emagrecer também, né? Estou puxando a brasa para o meu lado. Débora, muito obrigada pela tua participação mais uma vez aqui conosco, né? E fica o convite aí para participar mais vezes aqui no NutriNews. Tá certo, eu agradeço a participação, acho muito importante a gente poder falar disso. Com certeza. E trazer essa relação de que a nossa saúde ela está interligada às áreas. Não é apenas saúde mental e nutrição. Exatamente. Na verdade, nós somos um ser integral.
Então, a saúde mental faz Sistêmico, parte, né, como a gente fala. exatamente, faz parte do nosso ser de forma integral. Então, eu agradeço o espaço, a oportunidade e até uma próxima oportunidade. Eu que agradeço. E aí, gostou? Então curta, comente, compartilhe e aguarde os próximos episódios. Um grande abraço. Casa de Carnes Costelão, onde você encontra suas carnes para o dia a dia. Frango, suína, bovina, linguiças e muito mais para o seu churrasco, com a família e os amigos. Casa de Carnes Costelão, na Avenida Lupicínio Rodrigues, 299, Loja 2. Telefone 3402-2009, na Coab, em Guaíba.